Então, vamos lá. Esse é o projeto, né? O primeiro projeto de desafio de criatividade, que tive essa ideia meio louca de fazer. E aí eu vou começar aqui falando um pouquinho do porquê, para quem e o quê, que eu acho que são as três coisas mais importantes quando você, antes de começar a fazer uma criação de alguma coisa, você precisa saber por que que você está fazendo aquele projeto, qual que é a intenção do projeto, e também, depois disso, para quem? Quem que é o público, né? Com quem você vai falar. E por último, o que que é qual que vai ser o projeto em si, o produto, enfim. Por exemplo, esse porquê, qual que é a intenção desse projeto? Então, vai ser um aniversário que você vai fazer um convite. Vai ser um casamento, vai ser a criação de um produto, a criação de uma marca. Então, esse porquê é muito importante. O para quem é entender o público-alvo. Então, o foco de você fazer o convite para o aniversário de uma criança é completamente diferente do foco de fazer um vídeo para um convite de casamento, por exemplo. Isso vai interferir em várias tomadas de decisão ter essa informação. Vai ajudar na hora de definir a fonte, a cor, o formato. E aí, por último, de qual forma vai ser? Isso vai ser um convite impresso, vai ser um convite por um site, vai ser um convite numa mensagem de WhatsApp. Essas informações são muito importantes porque elas vão definir o formato, elas vão definir quais são os substratos que precisam ser usados e essas coisas. Beleza? Então, aqui, por que do nosso projeto? Então, a ideia foi fazer essa coleção, criar essa coleção de papelaria para poder servir de referência, porque eu sei assim, quem está começando não tem ainda, não sabe exatamente esse processo, né? Eu sei que tem muitas meninas que estão começando com papelaria e ainda não tem essa visão que é ter a cabeça de designer, que eu brinco, né? Que é ter uma visão de como criar, como começar, qual que é o primeiro passo. E aí, assim, eu acho que seria legal mostrar qual foi o processo que eu fiz para chegar na criação da coleção. Então, como foi a pesquisa, como foram as referências, como eu usei as referências na hora da criação da coleção. E aí eu acho que... Então, assim, a ideia desse projeto, o porquê desse projeto é esse. Mostrar como funciona essa criação da coleção, beleza? Depois vem o para quem. Então, na semana passada, eu fiz aqui eu fiz lá no Instagram, né, uma votação para vocês me ajudarem a criar o público-alvo, algumas informações, e aí acabou tendo esse resultado. Então, o nosso público-alvo ficou uma mulher de 20 a 30 anos, que trabalha e estuda, com estilo básico, né, e ligada aqui com interesse em tons mais neutros, tranquila, sonhadora e engraçada. Essa questão do tranquila, sonhadora e engraçada, além de se referir como uma persona da marca, eu também gosto de trazer como as palavras-chave, porque eu gosto de definir algumas palavras-chave antes de começar a pesquisar, para eu conseguir ter um guia, para não ficar assim uma coisa muito solta. Então, ela serviu tanto para definir a persona como essas palavras-chave, beleza? E aí, o que a gente vai criar hoje? A gente vai criar uma coleção de capas, né, que eu vou mostrar, né? Não vai criar hoje, não, já está criado. Uma coleção para o planner, um bloquinho e mais algumas coisinhas que eu fiz para mostrar para vocês. Então tá, aí a gente foi lá fazer a pesquisa, a ideia foi lá criar repertório. Inclusive, quero comentar aqui rapidinho uma coisa, né, sobre a importância dessa fase do criar repertório. Minha mãe e meu marido, que já estão aí, né, que eu já tô com o senhor meu marido há 15 anos, então já tá nessa coisa de design há muito tempo comigo. Sempre, geralmente, quando precisa de criação de alguma coisa, eles vêm falar comigo, né? Mas de vez em quando não dá, e aí eles vão se aventurar sozinho. E aí é normal eu chegarem lá, eles estarem com uma cara de sofrimento na frente de uma tela em branco, eles já chegam abrindo o software, né, para resolver o problema, para criar o que precisa, e aí não consegue. Aí eu falo, tá, o que você criou? Quais foram suas referências? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se eu consigo ajudar em alguma coisa, né? Dar um guia. E aí, geralmente, não existe essa fase da pesquisa. Aí eu fico um pouquinho doida. Mas o. E aí eu falo, cara, sem essa parte, sem criar, sem essa parte da pesquisa, você não consegue. Fica muito difícil para a parte 2. E todo designer, na hora que vai criar, vai começar um projeto novo, depois que está definido por quê, para quem e qual o substrato,
a ideia é essencial pesquisar referência. Criar repertório, criar ali uma informaçãozinha na cabeça, para na hora que vai para a tela em branco, na hora que abrir o software, já ter por onde começar. Isso deixa o processo mais rápido, mais direto ao ponto e com mais chances de acerto. Então, assim, essa etapa ela é inegociável. Então tá, eu quero comentar sobre essa imagem, que assim que, né, que eu defini lá, né, quais eram as palavras, tá, eu abri o Pinterest, e essa foi literalmente a primeira imagem, ela tava lá no topo do Pinterest assim que eu entrei, e aí eu achei que ela tinha muito dessas referências, que é o tranquila, sonhadora, engraçada, essa imagem transmite isso, né, a gente consegue ver a roupa dela, é super, super básica, tá ali dentro dos tons neutros, ela tá com essa brincadeirinha da flor, então dá essa coisinha do engraçado, a flor também dá essa sensação que eu gosto, que dá para associar com sonhos e tudo mais. Só que aí vem um outro ponto, que eu até coloquei aqui o slide para a gente conversar, mas eu vou voltar para esse, para ficar mais interessante de conversar, que é o seguinte, a pessoa, que nem no caso euzinha aqui, né, na hora que eu estava fazendo essa pesquisa, ela é muito importante para a questão de quem na hora de montar esse mood board. Então, a Camila e a Juliana, na hora que vai ver essas referências, mesmo a gente tendo essas palavras básicas como guia, vai ser completamente diferente a forma de montar esse mood board. Eu vou até dar um exemplo daqui a pouquinho, mas, por exemplo, eu, Camila, eu sou um pouquinho assim, um cadinho assim, piriguete. Eu gosto de uma coisa mais da piriguetagem, mais perua, de uma coisa que seja um pouquinho mais sensual, mais super feminina. Então, essa minha visão de mundo, ela vai impactar na hora de eu tomar algumas decisões. Não é sempre, tem projeto que, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma marca masculina e tudo mais, isso não deixaria impactar, mas nesse caso, que foi um projeto de desafio, em que o meu olhar, a minha visão de mundo precisa estar agregado aqui, existe uma persona, né, que foi que a gente brincou que precisa ser respeitada, mas eu também quis trazer um pouquinho da Camila, da minha personalidade, na hora de tomar essas decisões de qual referência eu ia usar. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui. Eu tenho duas fotos. A foto da direita, que a menina tá com um vestido mais fluido, mais cheio de babado, ela não fala comigo. Ela tá, pra mim, Camila, tá muito cheia de rococó. Eu conversa muito mais comigo essa imagem da esquerda com o moletom, o moletom, com o maiô, super seco, mais assim, mais clean. A gente tem uma imagem feminina mais forte, mais sensual, que é bem diferente dessa outra, que tá mais fluida e tudo mais. Então, o conceito ali para mim dessa delicadeza, ela é diferente. Eu acho a mulher da esquerda também tem ali uma certa delicadeza, mas é completamente diferente. Não sei se acho que vocês conseguiram, não sei se vocês conseguiram me entender. Mas isso daqui é para dar a premissa a interpretação dessa feminilidade, dessa leveza, dessa tranquilidade, como ela pode ser completamente diferente de pessoa para pessoa. E aqui não é sobre o certo ou errado, é sobre esse é a minha visão, é o meu gosto pessoal, que é aquilo que eu brinco com vocês, que eu sempre falo no Instagram, né? A visão da pequena empreendedora, ela é importante de estar inserida ali no produto dela, porque, né, é isso que faz a diferença, é isso que dá aquele tempero, aquele charme, é ter um pouco da personalidade dela, beleza? Aí, vamos fazer um tour no Pinterest. Vamos, assim, vai ser uma pequena saga aqui para poder para eu compartilhar essa parte da tela também, mas vamos, fé no pai que a gente vai, que a gente consegue. Aqui. Estão vendo? Tá dando para ver a tela do Pinterest? Tá dando? Beleza. Confirmando aqui com o marido para ver se tá tudo certo. Então, beleza. Vamos lá no finalzinho da tela do Pinterest, porque eu quero mostrar as referências que eu salvei, mostrar para vocês. Então, aqui que eu falei, a primeira imagem que eu falei que eu vi no Pinterest tá ela aqui. E aí, você vai ver que as primeiras coisas que eu salvei tá muito com looks, né? Eu gosto muito de começar com produção de moda, porque para eu terceirizar essa persona, né? Que vai, você fala, eu sou a persona da minha marca, mas nesse caso a gente tinha uma questão pré-definida que foi votada lá pelos stories, né? Para minha cabeça começar a ter repertório de como essa mulher, de como eu quero trabalhar mais
eu comecei a postar looks. Se você for ver, a maioria dos meus looks tem um pouquinho ali, é bem feminino, tem um quesinho de sensual, que é aquilo que eu falei. Talvez uma outra pessoa olhasse para ia gostar de montar outras referências de moda, com vestidos longos, de outras formas. Para mim, que aí é onde eu coloquei aqui um pouquinho do meu DNA, né? Então, comecei aqui com essas roupas de moda, que eu gosto para poder trazer para dar esse guia. Gosto também, acho muito importante ter um pouquinho de referência de arquitetura, porque eu acho que ela ajuda na hora de compor, de trazer esse repertório. E aí, o que acontece? No processo da pesquisa, vocês vão ver que, por exemplo, aqui essas fotos, com fotos de verão, inclusive essa daqui, por exemplo, essa daqui foge um pouquinho do meu padrão, mas eu achei a paleta de cor tão linda. E aí, vendo essas fotos, o que eu vi? Que essas fotos de verão, elas estavam transmitindo tranquilidade, que era um dos pontos principais, tons neutros, que era o glamour, né? Que precisava ter esses tons neutros. Eu achei que seria uma referência muito legal para trabalhar os tons neutros. E também, na minha visão, essa questão do sonhadora, ela passa um pouquinho nessa questão essa tranquilidade e tal. Eu acho que conectava bem essas fotos de verão na praia, conectava bem essas palavras-chave que estava guiando essa pesquisa. E aí, começou também, quando eu comecei a trabalhar essa questão dos tons nudes, né, na pesquisa, eu comecei a trabalhar muito, a perceber a questão das texturas. Essa cidadezinha, por exemplo, eu achei que tinha essa padronagem do chão de uma forma interessante, salvei. Uma outra coisa também, enquanto estou na pesquisa, por exemplo, essa foto, eu achei que ela funcionou muito bem como referência até de foto no futuro. Se eu precisar fazer foto do produto, essa textura da palha, eu achei que ela ficou interessante, de trazer, ela trouxe uma informação legal para essa foto. Aqui eu achei interessante a paleta de cor, achei interessante as texturas, as formas, e que tá tudo assim, dentro dos quesitos ali, né, do que precisava, do que estava guiando esse projeto. Esse daqui, por exemplo, foi uma coisa que eu achei muito interessante, que eu pensei, tá, acho que é uma coisa... O moletom fala comigo, essa cor clara fala com o público, né? Essa informação no moletom, eu acho que ele fica muito legal também. Tipo, a gente tem um tom sobre tom aqui nesse moletom e um perfil de uma menina que tem carinha de ter entre 20 e 30 anos. No caso, esse look eu acho que seria mais um look de final de semana, não de trabalho e faculdade, mas acho que seria uma referência legal. Essa coisa do café, que aí eu vi, cara, café dá uns tons muito interessantes também para essa questão do tons nudes, que era formas de buscar essa paleta de cor em lugares diferentes também, para poder ter ali um mood board, para ter referências, repertório, que eu falei, né? Repertório para conseguir na hora da criação mesmo. E aí eu voltei a fazer alguns lookinhos, né? Voltei a salvar alguns que eu estava achando interessante. Essa mesa, por exemplo, que eu adorei, que ela é super clean, mas ela tem as formas geométricas, é o que dá informação para ela, essa textura. Achei essa mesa maravilhosa. E aí aqui um pouco mais, né? Sempre os tons neutros é o que mais guiou aqui durante esse processo de pesquisa. Uma outra coisa também, por exemplo, desenhando essa persona, né? Um pouco terceirizada, ela por exemplo, essa unha. Ela tá numa cor neutra, apesar de estar com um pouquinho mais de azul. Eu associo muito sonhadora com formas orgânicas, arredondadas e um pouco mais delicado, né? Então, eu achei que essa unha deu bastante esse tom. Na minha cabeça também, essa questão dessa persona nossa, né? Ela usa maquiagem, mas ela é uma maquiagem que ela não é uma maquiagem colorida, geométrica, nada disso. É uma maquiagem com mais cara de bonita, que eu gosto de brincar, né? É uma maquiagem... até pode ser um pouquinho mais carregadinha, mas são com tons que ficam ali mais neutros, né? Aqui também comecei a dar uma olhadinha em referências de material gráfico, por exemplo, de como outras marcas trabalham essa questão dos tons neutros.
Esse convite de casamento eu achei muito legal para poder servir de referência de paleta de cor e também até de fonte. E até para começar a entender, a ver como eu quero a criação, as informações na hora que eu for fazer a criação. Uma outra coisa também, que nem esse livro, ele foge um pouquinho, mas eu achei tão legal essa forma, essa referência do texto, que eu achei melhor salvar. Eu tenho uma premissa na hora que eu tô nessa fase de pesquisar, é que salva tudo enquanto tá no Pinterest. Gostei, eu salvo, porque é desesperador quando você vai lá, fala, acho que eu não vou salvar. Beleza. Aí, 2 horas depois, na hora que você tá querendo, você fala, nossa, aquela referência seria incrível. E você não acha mais, aí precisa ficar caçando e gastando horas no histórico. Então, assim, para evitar esse problema, eu gostei, eu salvo. Porque vai ter uma fase 2, uma segunda triagem, que já já a gente chega lá. Aqui, de novo, mais referência de arquitetura, mais referência de embalagem, né? De eu entender para onde eu quero caminhar mais com esse material. E aí, foi isso. Essa foi a fase de... Esse foi a pesquisa, né, no Pinterest. Vamos voltar lá agora na apresentação. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo? Vamos perguntar para os... Não? Espera aí. Compartilhar essa... Não, tá compartilhando a tela certa, mas você precisa colocar na apresentação. Foi? Ah, beleza. Então, já fizemos o nosso tour. Agora, a curadoria. Então, beleza. Essa primeira foi criar repertório e salvar. Agora, é o momento de olhar para tudo que você tem e salvar as imagens que mais fazem sentido. Inclusive, é nesse momento que é legal de fazer o mood board lá no Instagram, desculpa, no Illustrator, ou em qualquer outro software que você fique mais confortável para essa fase. Não necessariamente para ser o Illustrator, pode ser o Photoshop, pode ser até o PowerPoint do Google, se você quiser, né? O Google Apresentações. Mas é o momento ali de você olhar para essas imagens, de montar essas imagens para escolher o que vai servir de referência para esse projeto. E aí, aqui eu também vamos começar a fazer uma análise nas imagens que eu salvei. Então, enquanto eu estava salvando as imagens, eu vi que dentro desse universo de tons neutros, de tranquilidade e tudo mais, a textura é uma das coisas mais importantes. A gente está vendo o look da menina, né, ali no centro. Não tem nenhuma estampa, não tem nada impresso, nada bordado, mas o que deixa esse look muito legal é essa mistura de texturas. É o casaco, que tem um tom que é de pelinho, com a blusa de lã, então isso já faz uma brincadeira. A calça, que me parece que é de couro, então é essa mistura de material que fez esse look ficar muito legal. Além da mistura de material, também a mistura de tons. Eu vejo que a mistura de textura e mistura de tons era uma das coisas que mais que deixava as informações dentro desse universo de tom neutro interessante. Sabe beber uma aguinha? E aí, indo para a análise também da minha persona, reforça essa questão do liso. Então, a roupa lisa é o chefe, com exceção de quando tem uma padronagem, mas assim, é mínimo. A padronagem, ela entra também dentro desse contexto para gerar textura. Então, numa roupa que é super básica ali, que é moletom e uma camisetinha, a padronagem entra criando uma textura diferente. Então, assim, outra coisa também que eu achei muito importante de analisar, que os acessórios, eles são super discretos, pequenininho, é um anelzinho, é um brinquinho, é um colar discreto, não tem nada, assim, muito extravagante. Então, isso é uma informação que eu achei importante na hora de fazer a criação. Então, textura, mistura de cores, acessórios menores. E aí, aqui na parte da arquitetura, né, da decoração, eu achei interessante essa questão das formas orgânicas, que foi onde eu pensei em traduzir essa parte do sonhadora em formas orgânicas. Essa questão do sonhadora e formas orgânicas, que foi a forma que eu achei interessante de interpretar, isso pode variar muito de marca para marca e da pessoa que está criando. Você que está aí, tipo, você pode
ter uma interpretação de sonhadora completamente diferente da minha. E isso é muito legal, e é isso que faz uma marca ficar diferente da outra. São essas nossas interpretações de algumas palavras, de algum contexto. É isso que deixa a coisa mais interessante. Então, eu quis traduzir para mim, para esse processo, com essas formas orgânicas. Aqui são aqueles materiais gráficos, né, que eu tinha mostrado agora há pouco, e que eles me ajudaram muito na questão da paleta de cor, e para conseguir visualizar, que nem eu falei, né, a questão da fonte e tudo mais, na hora da criação. Beleza? E vamos agora para a primeira capa. Vou mostrar uma capa de cada vez, porque eu quero explicar qual foi a referência, por que eu tomei cada decisão. Então tá, aqui na capa 1, qual é a intenção? Essa forma, essa bandejinha que tem ali, né, na parte na foto de decoração, assim que eu vi essa foto, ela já deixou minha cabeça borbulhando de ideias. É uma forma orgânica que repete na imagem dos quadros, e aí eu quis brincar com isso. Então, ela foi a minha maior referência para criar uma padronagemzinha ali, uma textura na capa. Como eu falei, né? O material, o que guiou, a textura que guia a textura do substrato. Se a gente está falando de material impresso, de caderno, de material gráfico, essa textura com essa padronagem poderia ser feita de algumas formas. Vou imaginar que poderia ser feito com verniz localizado, com letterpress, né, que com a prensa, ou então, no caso de não conseguir usar desses recursos, essa diferença de tom. Um tomzinho um pouquinho diferente já dá essa sensação que não é uma estampa que se faz presente. Ela tá ali criando uma texturinha, junto com o elástico que reforça isso, e aí a gente tem tons diferentes ali de marrom e de tom nude. O número 2022, ele tá ali super discretinho, por quê? Porque lembra que eu falei da análise sobre os acessórios? Que eles são super delicados, super discretos. Então, eu repeti isso. Para mim, esse 2022, ele entra aqui como um acessório. Então, ele precisa estar ali para fazer sentido para essa persona, para esse contexto. Ele precisa estar ali discreto. A fonte é serifada, porque dentro das referências, dentro do que eu estava pesquisando, foi o que chamou mais minha atenção, foi o que eu achei que ficaria mais alinhado. E aí aqui eu até fiz um estudo brincando, né, com uma capa personalizada, mas não necessariamente precisa ser. Como com a fada eu tinha uma capa personalizada, já pensar nesse exercício, nesse estudo do nome ali, eu sempre gostei de já pensar nisso na hora de criar a coleção. Aí, aqui temos a segunda capa. E aqui eu quis trabalhar essa questão da textura de uma forma diferente. O 2022, que na capa anterior ele entrava como um detalhe de um acessório, aqui ele entrou para brincar como textura, junto com a palavra planner. Apesar de ser uma capa super clean, a diferença da fonte de 2022 para a fonte da palavra planner, que é mais cursiva, essa diferença é como se a gente estivesse brincando com texturas diferentes. É como se fosse o casaco lá de pelinho com a calça de couro. E é isso que tira essa capa assim, que dá um charme, que dá um pouquinho mais deixa ela mais interessante. Apesar de ser um design extremamente clean, são nesses detalhezinhos que vai dar um charme. E assim como na capa anterior, essa capa também poderia ficar muito legal se tivesse, por exemplo, um verniz localizado no 2022. Como eu sei que na maioria dos casos isso não se aplica, né? Eu imaginei aqui, tipo, na questão impresso mesmo, brincando com tons, e aí, de novo, né? A cor do elástico traz mais essa brincadeira de brincar com tons e mistura de texturas. Aqui a terceira capa, quando eu vi essa foto dessa calça, eu amei, porque eu falei, nossa, vai dar uma capa perfeita. E eu realmente fiquei apaixonada por essa capa, que eu acho que ela conversa muito com o público que a gente quer, que é dos 20 ao 30, ela consegue transitar bem entre as outras capas também, né? Entre o ambiente de trabalho e o ambiente de faculdade, tá jovem, tá leve, ela transmite essa sensação de tranquilidade. E aí, de novo, né, nas brincadeiras das cores,
e da textura. Isso que eu tô falando fica parecendo um pouquinho repetitivo, mas quando a gente está pensando em coleção, repetição, ela é extremamente importante. E aqui mais... e aí, vamos para essas outras 3 capas para fechar a coleção das capas de planner. Ela é lisa, só com a data ali 2022. Na primeira capa, eu até coloquei uma frase como um detalhezinho, que é o agora vai, que é a questão da brincadeira, porque uma das palavras que estavam lá para servir de guia, que a nossa persona ela é mais engraçada. Então, assim, ter uma frasezinha ali divertida faz sentido, porque acho que faz parte da personalidade da nossa persona. Mas essa frase tá de uma forma super discreta, super delicada, só ali para... É como se ela fosse um colarzinho, né? Dá a sensação de um colarzinho nessa composição. E uma coisa que eu descobri com a Fada é que capa lisa é muito bom. As clientes gostam, as pessoas, eu vejo que geralmente quem está começando tem medo desse design muito clean, né? Pode ter uma sensação de, nossa, tá pobre, nossa, tá sem graça. Mas se faz sentido para o público, e para esse público faz total, a gente entendeu que ele gosta de coisa lisa. Se a gente for ver todas essas fotos de referência, é liso. A blusinha, ela foi lá na loja, que devia ter trocentas blusinhas, escolheu uma blusinha lisa sem estampa. Escolheu uma jaqueta sem estampa. Então, essa questão do liso faz parte. A nossa cliente, o público-alvo, né, dessa criação gosta disso. E então eu trouxe isso, e aí a brincadeira tá na cor e só aquele detalhezinho do 2022, e é isso, essa é para ser clean mesmo. E aí, como é uma capa bem minimalista, e eu acho que ela tá muito alinhada com o público, eu achei interessante trazer cores diferentes, porque aí é nesse momento que começa a... Desculpa, eu vi aqui a mensagem do Zoom. E aí bugou minha linha de pensamento. E aí, assim, por exemplo, a cliente gosta de uma cor mais clarinha ou de uma cor mais escura, tipo, o perfil dela é uma cor mais clara, uma cor mais escura. É dentro dessas capas, né, com design mais básico, que pode ser que ela se encontre e tal, que a gente brinca com essa diferença. Peraí, desculpa. Aí aqui, para a gente ver a coleção completa, uma coisa que é importante, né, para dar unidade, que eu quero reforçar aqui. O que vai dar unidade nessa coleção? A gente tem o 2022 posicionado no mesmo lugar. Os tons estão conversando entre si, estão alinhados entre si, né? Faz sentido, tá, esses tons neutros, terrosos. E aí é isso que acaba dando para a gente essa sensação da coleção. Aqui também eu resolvi fazer um estudo de cadernos, não só do planner, né, mas do caderno, para montar uma coleção um pouquinho mais completa. E aí é que assim, a capa, ela, se você não tem nada demais, mas faz muito sentido para o nosso público. Ela é uma capa com listras na vertical, inclusive a minha maior referência foi realmente essa blusinha e essa jaqueta que tem essa textura, né? Foi para usar de referência com essa textura da blusa e dessa camisa. E aí, essa terceira capa, que ela faz um pouquinho do link com a outra capa do planner, imaginando que possam fazer casadinhos, né? Fazer kit. Tá muito parecida, mas não é a mesma padronagem. Elas estão parecidas, mas não são iguais. A composição dessa padronagem tá de forma diferente. E aí, uma coisa que eu quis fazer diferente no caderno no planner eu coloquei cantoneira. Eu já previ ele com cantoneira. Porque eu acho que para o planner isso funciona, deixa ele mais rico, agrega valor. Para o caderno, que é um produto mais tranquilo, mais barato, eu achei que seria legal trazer esse canto arredondado, porque, de novo, ele reforça ele traz essa referência das formas orgânicas, que faz parte do nosso mood board, e deixa mais delicado e mais feminino, que são coisas que fazem parte aqui do que estamos buscando. E fiz também um estudo do planner, de um bloquinho, né, mensal, um planner semanal. Aqui, o importante, assim, é ser bem clean. Eu imaginei ele frente e verso, então, a parte do verso com essa imagem, com essa página quadriculada, até para ficar bonitinho, mas também se a cliente quiser usar para escrever, para desenhar, fica um espaço legal.
E quando eu estava criando, eu imaginei assim, eu quero que ele seja uma peça que fique bonita numa mesa. Imagina assim, uma sala né, decorada, com tons neutros, minimalista, elegante. Esse bloquinho, ele vai dar um charme que se ele tiver ali em cima da mesa, fazendo parte da decoração, né, do home office. Aqui também, para a coleção, para linkar também, eu já pensei nos marcadores de página e nos adesivos. Então, esses maiores seriam marcadores de página de papel, por exemplo, para mandar de brinde junto com o planner. E, como vocês podem ver, a ideia do arco, reforçando aquela questão da forma orgânica, que conversa com a nossa padronagem, com o acabamento, com o cantinho, né, arredondado dos cadernos. Esse menorzinho seriam aqueles marcadores de página de ímã, por exemplo, né, se fosse montar a coleção, fazendo os casadinhos das cores. E também a cartela de adesivo, seguindo os tons que a gente está trabalhando na coleção toda. E aí aqui a gente consegue ver a coleção completa e vendo como todas as cores trabalham juntas e funcionam e reforçam tudo que a gente quer que seja reforçado, né? Brincadeira com textura, tons neutros, tranquilidade. Eu acho que essa coleção ela transmite isso sem ficar boring. Para alguém que gosta de uma coisa mais cheia de rococó e tudo mais, até pode ser que olhe para isso e fale, tá faltando um tchan. Mas aí essa pessoa não é o público-alvo. Então não tem problema ela ter essa sensação, porque o que importa é que seja interessante para o nosso público-alvo. E eu acho que para o público-alvo essa coleção está perfeita. E aí, por último, eu fiz também aqui como exercício uma embalagenzinha, um mock-upzinho de como seria essa caixinha de unboxing com planner. E assim, a ideia é que ela fosse também super neutra, só com um detalhezinho ali do logo no centro, para ter um pouquinho da marca, né? Mas assim, super minimalista também. E para fechar, né? Imaginando todo o pacotinho. E até eu trouxe essa embalagem aqui para vocês verem que tudo precisa estar conversando. Então, tanto a caixa quanto a coleção, aquilo que eu já falei várias vezes no Instagram, precisa contar a mesma história. Então, tudo aqui foi buscando contar a mesma história. Primeiro, que no primeiro momento, a referência foi para definir que história que eu quero contar, entender a história que eu quero contar, né, tanto na coleção quanto na marca, e aí cada detalhe que foi servindo como referência para a criação dos produtos. Uma outra coisa também é que... Nossa, minha mente foi longe, perdão. As referências... Por exemplo, eu preciso saber o que está acontecendo no mercado, mas para eu ter um produto diferente. Só que aqui eu criei em cima das minhas referências, então eu estou tranquila em relação a eu não plagiei ninguém, não tenho nenhum risco de alguém falar, nossa, você copiou meu produto, porque não é esse o. Não tem como. Eu tenho referências. Vocês viram qual foi o processo de criação, qual foi o que definiu cada capa. Então, assim, isso me deixa com o sono livre, leve, solto. Na hora de colocar a cabeça no travesseiro, eu fico tranquila, porque a criação tem um porquê. Primeiro, que tem um porquê, tem um para quem, e cada detalhezinho foi pensado, foi intencional, e é isso que deixa uma marca forte, é isso que deixa um produto forte. Beleza?